This meeting is being recorded. Ok. Como diz a vozinha, nossa reunião está sendo gravada agora, né? Como se não tivesse. Então, hoje nós vamos fazer, o nosso estudo é o 24 de Marcos. Está chegando o final de Marcos, hein? Nós estamos no capítulo 12. Nós vamos falar do 13 até não sei quando, até quando der. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vocês sabem que Jesus entrou em Jerusalém e o povo começou a perseguir. Então, é muito engraçado que no domingo de Ramos, que a gente comemora aqui, foi quando Jesus entrou, o povo todo fez festa, jogou as roupas, balançou os raminhos, tudo bonitinho. E dali a um tempo estava pedindo para matar, né? Então, crucifica, crucifica. Então, Jesus entrou, foi a última vez que ele entrou em Jerusalém, e agora, quem começa a perseguir ele eram o quê? Os estudiosos, os teólogos da época. Então, nós vamos ver aqui que várias classes de pessoas como eles foram inquirir, ai, que chique essa frase, né? Inquirir Jesus sobre algumas coisas. Então, mas sempre na forma de pegadinha. E nós já falamos semana passada que muitas vezes nós ficamos tentando defender a Bíblia, defender a nossa religião, defender... E o próprio Jesus, quando o cara falava muita bobagem, ele saía fora, entendeu? Ele respondia com uma outra pergunta e saía fora. E nós ficamos aqui, cabeçudo, tentando provar racionalmente uma coisa que você entende emocionalmente e espiritualmente. Então, é assim, como você vai explicar fé para uma pessoa? Não tem jeito de você explicar matematicamente a fé, tá? A fé é uma coisa espiritual. Então, o que acontece? Quando a pessoa vinha muito, quando ele via o esquema, eu acho que foi aí que ele falou sobre a história de jogar pérolas aos porcos, tá? Eu acho que foi por aí. Mas então, vamos lá. A primeira pergunta nossa diz o seguinte: qual foi a outra pegadinha que os fariseus tentaram fazer? Nós sabemos que os fariseus eram os teólogos da época, tá? E de uma certa forma, vamos perguntar uma coisa aqui. Suponhamos que agora apareça, nós somos criados no evangelho, tá? E apareça alguém com um evangelho totalmente novo, o que você ia fazer? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer saber exatamente, e para avaliar, de acordo com as nossas crenças e com os nossos documentos, a gente vai querer avaliar para saber se é verdadeiro ou não. Então, as pessoas irem perguntar a Jesus, o problema não é ir perguntar para saber. Nós vamos ver hoje aqui que teve uma pessoa que foi procurar para saber. Então, a gente já generaliza tudo. Porque fariseu agora virou xingamento, né? É depreciação. E, no entanto, fariseu quer dizer que ele era um teólogo da época, né? Escriba, aquele que escrevia, que era o alfabetizado, que isso é uma coisa rara. Mas, por causa do comportamento deles, a gente generaliza dizendo que são maus, tá? Mas, na verdade, não é. Mas aí, nesse caso, é. Então, vamos lá. Enviaram o versículo 13 e 14. O que os fariseus foram perguntar? Então, o texto diz o seguinte: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. O que é herodiano? Que eram sujeitos a Herodes. Por quê? Herodes estava tomando conta. Então, para que o apanhassem em alguma palavra. Então, eles não foram perguntar: o que está acontecendo? O que você acredita? Não, eles foram para pegar em alguma palavra. Chegando, disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, tá? Primeiro, puxa, né? Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Ai, gente, eu amo esse trecho, porque nós vemos nas nossas igrejas pessoas que falta se converter o bolso, né? Você fala qualquer coisa, a pessoa tá valendo. Falou no bolso, é o último órgão do corpo a ser convertido ao bolso, né? Então, aí, o que eles foram falar? Como é que fica? Como é que fica? Porque se você o que eles estão dizendo é assim, na verdade, se você está pregando o reino dos céus, então nós vamos pagar imposto ou não precisa pagar, tá? Que é o imposto do César, né? Que era o governador da época. Então, o que Jesus, gente, é o máximo. Novamente, Jesus usa outra pergunta para responder a eles. Qual foi a pergunta? E o que Jesus fez?
Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. O denário era uma moeda, tá? E eles trouxeram um denário e Jesus perguntou: de quem é a esfinge e inscrição? Sabe aquela carinha que tem na moeda? Então, vocês já faziam isso há muito tempo, tá? E inscrição, eles responderam: é de César, que era o governador. Mas se Jesus fala, não é para pagar, eles iam dizer que Jesus estava incitando o povo a não pagar impostos. Se ele fala, não, tem que pagar, e o reino não é, porque tem que valorizar mais o reino de César, então foi uma pegadinha mesmo, uma armação, mas Jesus era o máximo. E aí ele diz o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele, da sabedoria. E eu quero parar aqui numa coisa, tá? Nós estamos vivendo em tempos tumultuados, muito tumultuados, atribulados, onde as leis já estão ficando relativas. Leis que eram absolutas, mandamentos que eram absolutos, estão se tornando relativos. Então, o que acontece? Muita gente fala, não posso pagar, eu vou pagar o imposto, mas o presidente é ladrão, então eu não vou pagar imposto. Ok. Não, nós temos que entender que existem leis que entram em conflito com a palavra de Deus. Uma lei que entra em conflito, aí você questiona. Então, como saber qual é a lei que você vai seguir, tá? Uma lei que não entra em contradição com a Bíblia, tá? Então, estamos falando de dinheiro, mas nós vamos falar sobre outras coisas mais. Então, vamos lá. Acho que eu contei uma vez que o meu pai resolveu que ele não ia entregar o dízimo na igreja, porque ele não concordava com a forma que o pastor administrava o dinheiro. Então, é o seguinte, quem vai responder, Deus não precisa do dinheiro, tá? Ele não precisa, você que precisa. Então, o que o pastor vai fazer com o dinheiro, o pastor ou o padre, não sei, é eles que vão resolver, eles que vão responder para Deus. Nossa função é essa. Mas eu tenho que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Por quê? Jesus disse, dai a César o que é de César. Então, é assim, o que é do imposto, você tem que pagar. Mas é muito ruim. Tem que pagar. Eu lembro que quando eu abri minha empresa, tá? Meu salão, primeiro eu abri o salão, depois eu fui abrir a empresa. E eu fui perguntar para o contador como é que fazia, e ele me disse assim, Kátia, você tem que tirar nota menor, senão você vai quebrar. Eu falei, por que eu vou quebrar? Porque a tributação do Brasil é um absurdo. O que você gasta de imposto, as notas que você tem que tirar, o imposto come você pela perna, tá? E aí, eu lembro que eu estava falando de Jesus para ele, e eu virei e falei assim para ele, Cláudio, eu vou provar para você que se eu for fiel, Deus vai ser fiel. Ele falou, não adianta vir com essa conversinha de crente, vai quebrar. Todo mundo que tira a nota verdadeira, quebra. E eu falei, Cláudio, então eu acho que eu vou quebrar e você vai assistir. Mas eu acho que não. Por quê? Eu sei o que eu estou fazendo. E aí, aconteceu que eu comecei a pagar. Gente, nos primeiros meses, era muito dolorido. Eu acho que era me testando. Eu falava, eu tenho que fazer, nem nessa altura, falar a verdade para vocês, eu nem estava pensando no governo, eu estava pensando no Cláudio que eu estava evangelizando. Como que o meu contador, sabendo que eu sou crente, sabendo que eu prego a palavra, ele pega e me ensina a fazer uma falcatrua. E nós sabemos que hoje, nos governos, tem muita falcatrua. Tem muita falcatrua. Agora, você vai entrar de acordo? Não, eu não vou entrar de acordo. Mas eu vou deixar de pagar o meu imposto? Não. Nenhuma autoridade institui autorização de Deus. Isso é bíblico. Nem que seja para ensinar o povo. Nem que seja para ensinar o povo, às vezes acontece. Deus levantou o faraó, lá o Ramsés, que acho que era enviado do capeta para perseguir o povo, para o povo ter coragem de sair de lá. Para o povo tomar uma atitude muito engraçada. É o seguinte, saiu do Egito, saíram escravos, não saíram guerreiros. Então você pergunta, nossa, por que passaram 40 anos no deserto? Porque para entrar na Terra Prometida, eles iam ter que lutar, mas eram todos escravos, construtores de pirâmide. Então, e ainda teve aquela história da murmuração e tudo mais lá. Nem sei porque eu falei isso, mas tá bom. Então, aí o que acontece? Você, mesmo que o governo seja corrupto, a sua parte é entregar. O que eles vão fazer? Problema deles. Agora, então eu tenho que seguir todas as leis? Não. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, o Brasil ainda estava na dúvida da história do divórcio. Já se sabia que nos Estados Unidos já tinha divórcio, no Brasil só tinha
desquite. Era desquite que chamava. Primeiro era a separação, depois era desquite, tá? Então era a desquitada, né? A desquitada era, assim, entre aspas, que era a execrável da história. Mas, na verdade, quando o governo brasileiro instituiu o divórcio, as igrejas começaram a aceitar. Por quê? O que acontece? Mas Jesus era contra o divórcio. Muito pelo contrário. Ele falou o seguinte, que não é o ideal do Senhor, mas é melhor, nós já estudamos isso, é melhor que dê carta de divórcio, tá? Que é por causa da dureza do coração, e ele fala até as circunstâncias em que pode haver o divórcio, tá? Então, na verdade, eu lembro que eu era da igreja presbiteriana e tinha um pastor, e ele falava, de vez em quando eles ainda não decidiram, até o governo decidir mesmo se pode ou não pode, então a igreja tem respaldo bíblico para as duas situações. Então, o que acontecia? Depois que o governo autorizou, a igreja presbiteriana, pelo menos, que era a que eu frequentava, começou a aceitar fazer casamento de divorciado. É melhor fazer o casamento do que deixar o povo ser amazo. Ai, que palavra horrível essa, né? Mas então, assim, outra questão. Porque, deixa eu pensar aqui, liberar maconha. Ok, o governo liberou a maconha. Gente, eu fui para Nashville. Tem uma rua lá que é mó barata, é só barzinho, muito legal, 24 horas. Tem banquinha de maconha na calçada, à luz do dia, a banquinha com o desenho da folha, e assim, sabe? É uma coisa muito louca. Tem o pozinho, tem o cigarrinho, tem não sei o quê. Gente, é muito louca essa história, tá? E tem lá. Então, se lá naquele estado foi permitido a comercialização e o uso da maconha, mas isso, a maconha, perante a Bíblia, não é. Então, nós não vamos fazer. Tá entendendo? Dai a César o que é de César, contanto que não entre em conflito com a palavra. Então, se você tiver os mandamentos bem firmados na sua mente, você vai saber fazer essa diferenciação, tá? Nós vemos em questão de oferta, vai ter uma outra circunstância que eles vêm cobrar a taxa do templo. Todo judeu tem que pagar uma taxa para o templo, tá? Que é, além do dízimo, é uma taxa. E Jesus pagava. Jesus precisava pagar, gente, a taxa do templo? Pensa bem. Gente, ele é Deus. E ele pagava tanto que chegaram lá e ele falou, Pedro, vai lá, pesca um peixe, lá vai ter dentro do peixe dinheiro para pagar o meu e o seu, tá? Então, outra coisa, olha por que Jesus falou isso. Pedro era pescador, ele já não pescava mais, né? Vai na sua profissão e você vai encontrar o suficiente para você pagar o imposto do templo. Que legal isso, né? Então, ele pagava. Porque se ele não pagasse, era um motivo para o povo cair de pau nele, que nem está fazendo aqui, tá? Então, aí o que ele disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram gente falando assim, ai, não sobrou dinheiro para o dízimo que eu tive que pagar a conta. Aí eu te digo, você pagar a conta com o dinheiro de Deus? Oi? Aí eu vou dar, se sobrar, eu dou. Gente, tem que ser o primeiro. O primeiro, você já separa aquilo, para você ter suficiência. Então, quando você devolve o dízimo, pagar dízimo, gente, dói no ouvido, tá? Então, não vou falar, porque você não paga. Dízimo você devolve. Então, vamos lá. Você devolve o dízimo, você está numa ação no seu dinheiro, fazendo que ele te dê a suficiência. É o único lugar na Bíblia que Deus fala, fazei prova de mim. E isso não é uma coisa de cristão, não. Ó, o dono da... Que loja que é? Ele já morreu. Era um turco, é um judeu. Ele era judeu e ele dá o dízimo e era milionário, tá? Ele entregava o dízimo, era milionário. Então, isso é uma lei que serve para todos. Se você pegar livro de autoajuda, administração financeira, todos mandam você separar uma cota mensalmente para ação social, não sei o que, isso é dízimo. Porque é uma lei, não é espiritual, é uma lei da terra, que gere a terra. Do mesmo jeito que a lei da gravidade, a lei da suficiência com o dízimo e ele ainda fala, provai inimigo, só que aí, depois do dízimo, nós temos a oferta. O que é a oferta? A oferta é adoração. Oferta é adoração. Tanto que
Quem não é convertido, quem não é filho, quem não é crente que eu digo é o que crê, né? Quem não está ali e ele for dar um dinheiro que não seja adoração, ele está dando esmola, tá? Então, não funciona, porque oferta é adoração. Aí você vê na igreja o povo indo lá, eu vou dar uma oferta de amor, R$ 5. Sai de lá, vai no restaurante, gasta 180. Tá? A ideia é oferta de amor, porque oferta de amor, eu acho que isso é um insulto para o Senhor, tá? Mas tudo bem. E aí depois nós temos a semente, que muita gente fala da semente, chama esmola, e esmola, gente, é uma palavra feia, mas tira o feio da palavra, porque é quando você dá para alguma pessoa sem esperar retorno, tá? Então, a semente é o quê? A semente, você semeia numa terra que dá. Então, por exemplo, eu sei que o Ministério de Joyce Meyer, eles têm uma casa de mulheres na Índia, eles fazem trabalho aqui no Camboja, não sei o quê, é uma terra que dá. Então, eu vou semear lá, porque eu sei que eles estão fazendo, tá? Então, a semente é que ela dá superabundância. Então, dízimo é suficiência, oferta é abundância, semente é superabundância, tá? E a esmola. A esmola é aquilo que você dá para uma pessoa sem esperar que você vai ter retorno. Que a pessoa não pode fazer nada por você. Então, a caridade, né, que é aquele amor com ação, isso é a esmola, tá bom? Então, existem esses 3 níveis aqui. Mas aqui, o pessoal estava falando sobre tributo, sobre imposto. Então, pagar. Então, você me diz assim, mas eu sei que o governo é corrupto, então eu vou burlar. Você está mentindo. Aí nós vemos até aqui uma outra história muito mais feia, tá? Que eu vou comprar um casamento, eu vou casar para poder ter papéis, então eu vou comprar um casamento, porque Deus sabe que esse é o único jeito, filha. Deus não sabe que fazer um trambique, uma mentira é o único jeito. Você fazendo isso, você está trazendo maldição para sua vida, porque casamento foi instituído por Deus, e também não é o que a gente tem que falar aqui agora. Mas, o que eu estou dizendo? Nós temos que pegar a lei do país e seguir. E aqui nos Estados Unidos, as leis de trânsito, por exemplo, são um pouco mais rígidas que do Brasil. Então, é o seguinte, o cara foi pego bêbado dirigindo, ele vai preso. Aí o cara fala assim, que absurdo, país de ignorante, qual o problema? Tomei uma cerveja. Não tá bom? Volta pro seu país. Você quer fazer a bagunça? Vai fazer lá, só que você não quer ficar lá, né? Não quer a bagunça de lá, você veio para cá porque quer usufruir do que é bom, mas você não quer se sujeitar às leis do país. Então, é assim, tá aqui, o que é que pede? É isso, isso, isso. Ok, eu vou seguir. Eu vou seguir, mesmo porque você está representando toda uma nação. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras, né? Então, qual é a norma? Então, o texto aqui está falando de dinheiro, mas não é só de dinheiro. Eu quero deixar claro para vocês que vai muito mais além. O que é? Você vive numa sociedade que tem regras, você tem que se sujeitar às regras. E aí acontece o seguinte, por exemplo, eu vou numa igreja de uma de vocês que estão me vendo, né? Eu vou numa igreja e lá a sua igreja não pode usar calça comprida. Eu acho que calça comprida não tem problema. Eu não posso ir agredir você. Eu ponho uma saia e vou na sua igreja. Tanto que cada vez que eu vou numa igreja nova, eu sempre vou de saia. Porque eu não sei qual que é o costume das igrejas. Aqui a gente vai muita igreja hispana com meu marido, então eu não sei como que é o esquema. Porque eu não posso ir na sua igreja querer fazer bagunça na sua igreja. Então, eu não concordo? Ok, eu fico quieta e entro no esquema. Não tá bom? Vai para outra. Você vai achar uma que, como você não tem direito de ir na igreja do outro e fazer bagunça. Não tem direito. Você já sabe quais são as regras? Então, a regra, por exemplo, a Assembleia de Deus no Brasil não podia usar saia, não calça comprida, tá? Eu não ia numa igreja de calça comprida, eu não ia morrer de frio na perna, eu ia de saia. Por quê? É a norma da igreja de lá. E eu vou falar para vocês, se eu chegar aqui, for numa igreja que tem alguma regra assim, e o conjunto da teologia deles é compatível, mas se eles têm algum costume diferente, eu tenho que me sujeitar para frequentar lá. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, você não tem direito de fazer baderna, bater de frente com uma autoridade. Tá? Difícil isso, né? Mas Jesus falou aqui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é sujeição à autoridade.
Ai, mas a autoridade, eu não gosto dele. Você não gosta dele, mas ele é autoridade. Não, ele está fazendo coisa contra, mandando sacrificar a criancinha na praça. Ok, aí é outra coisa. Então, por isso que você tem que conhecer a lei de Deus, para depois comparar aonde você está e ver se você está seguindo ou se você está sendo insubordinado. Difícil isso, né? Eu sempre tive problema de submissão. Então, só parecia autoridade para mim ruim. Por quê? Só idiota. Por quê? É muito fácil você ser submisso a uma autoridade que você concorda. Agora, você ser submisso a uma autoridade que você sabe que aí é exercício. O dia que eu entendi isso, aí começou a aparecer um pessoal mais legalzinho, tá? Mas até eu aprender isso, gente, aí era só mané. Bom, vamos lá para a quarta, senão nós vamos passar a noite inteira nisso aqui. Em que os saduceus acreditavam que é diferente aos cristãos? Ai, que legal! Alguém já ouviu falar nos saduceus? Nós vamos achar isso lá em Atos falando isso. Então, o que acontece? Então, os saduceus, estamos ainda em Marcos, que dizem não haver ressurreição, aproximaram dele e perguntaram dizendo, eu vou parar por aqui, tá? O que os saduceus acreditam? Eles não acreditam em ressurreição, tá? Nós vamos ver lá em Atos 23, versículo 8, diz o seguinte, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus, na verdade, eles não acreditam em ressurreição, nem anjo, nem espírito. Então, quer dizer, morreu, acabou, tá? Isso é o que os saduceus... Por que é interessante você saber o que eles acreditam? Para a pergunta que eles vão fazer para Jesus aqui, tá? Então, eles vieram para fazer pegadinha mesmo. Eles não acreditam na ressurreição, nem em alma, nem em espírito, nem nada. Ele acha que você morreu, acabou, que nem o seu cachorrinho, tá? Então, eles já colocam, conhecendo isso, acreditando nisso, eles foram perguntar para Jesus o seguinte, mestre, o Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, aí começa. Então, isso aqui é a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés dizia o seguinte, vamos lá ver. Quando mulher, naquela época, vocês sabem que era meu objeto, né? Se morresse uma pessoa que era casada, o irmão mais novo era obrigado a casar com ela, porque naquela época a mulher não trabalhava, então a mulher era um peso, né? Tinha que ser sustentada. Então, era assim a lei de Moisés. E aí eles falam, então a situação aqui, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendentes. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendentes. O terceiro dessa forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. E, por fim, também morreu a mulher. Gente, depois você fala, eita, viúva negra, né? Ela matou 7. Ela casou 7 vezes com 7. A comida dela era ruim, eu acho, porque 7 maridos, ela ficou viúva 7 vezes, gente. Não, mano do céu, que isso, né? Então, aí, o que eles estão dizendo? Fazendo a pegadinha. Já que morreram todos, aí morreu a mulher. Quando chegar na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ele a esposa? Pois os 7 as desposaram. Então, qual que era a pergunta que eles queriam? É interessante porque eles não acreditavam na ressurreição. E essa pergunta foi para deixar Jesus sem ter o que responder. Então, eu quero explicar outra coisa aqui, tá? A outra pergunta resuma o teor dessa pergunta, que ele quer saber o seguinte, né? Quem ficou com a mulher depois de 7 esposas? E aí Jesus disse o seguinte, não provém o vosso erro de não conhecer das escrituras nem o poder de Deus? E aí Jesus começa a explicar uma coisa, pois quando ressuscitam de entre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então, vamos explicar isso aqui. Tem gente que pode estar aqui, que não sabe definir bem essa história. Quando ele menciona a história de que Deus falou na sarça,
Na sarça ele falou para Moisés que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? Todos eles já tinham morrido. Como que Deus está falando para Moisés que ele é o Deus desses três, se esses três já morreram? Na teoria dos saduceus, esses três já não existiam mais, porque morreu, acabou. E aí, o que ele fala? Se fosse assim, Deus não ia falar que era Deus dos três. Mas, aí, o que acontece? Vamos voltar no versículo anterior, que diz o seguinte. Quando ressuscitarem entre os mortos, serão como anjos. Então, é isso aqui que eu quero, que é um negócio meio complicado, que o povo às vezes tem problema de entender. Vamos lá. O seu corpo, você é formado de corpo, alma e espírito, ok? Beleza. O corpo é esse que morre, vai pro saco. O espírito é o que vem de Deus. E a alma é o que dá a sua personalidade, certo? Então, eu sou a Kátia, eu tenho as minhas preferências, eu tenho, tá? Então, esse é o meu espírito. Quando eu morro, o corpo vai pro saco, a alma e o espírito se fundem, e aí vamos morar na vida eterna. Porém, são assexuados, porque não precisa procriar. Então, não vai ter casamento. Mas o muito interessante é que a Bíblia diz que nós vamos reconhecer as pessoas. Então, eu acho que vai ter alguma coisa, porque eu não vou ter esse corpo, mas nós vamos ter o outro. Lembra quando Jesus ressuscitou, ele atravessava a parede? Então, quando você fica sem saber, entender, vai assistir Matrix, que fala da outra dimensão. Então, o que é uma outra dimensão? É um espaço dentro do outro espaço, tá? Então, nem vou entrar em detalhes isso aqui, porque isso dá para a gente fazer um estudo inteiro sobre isso. Mas, o que Jesus está falando? Quando você morre, o seu espírito vira um anjo, como se fosse um anjo. Não é que você vai virar anjo, é que o espírito é como? Quer dizer, você não vai casar, embora você tenha alguma coisa que te faça lembrar a sua aparência na Terra, porque diz que nós vamos nos reconhecer lá em cima, então não tem isso. Por quê? A homem e mulher foi feito para procriar, e no céu não vai a necessidade de procriar, tá? E aí vem aquela pergunta, Apocalipse fala que vão ressuscitar, os outros, Jesus falou para o ladrão da cruz que ele foi para o paraíso, como que é isso? Ok. Isso digo de mim, não do Senhor, tá? Eu digo de tanto de estudar aqui e descobrir. O que Jesus fez na cruz? Ele criou a vida eterna, certo? Beleza. Então, o que aconteceu? Todos os que morreram antes de Jesus já estão na glória? Não. Esses estão dormindo, porque a ressurreição dos corpos, a salvação vem através de Cristo. Então, quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Ao ouvir da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, que é os que morreram antes de Jesus, tá? Esses é que estão dormindo, aquela história toda lá que Paulo fala, tá? E depois de Jesus, Jesus falou para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso, vamos dizer que é a antessala da glória, tá? Então, se os antepassados, eles estão dormindo, eles vão ressuscitar, e aí você fala assim, mas e o que aconteceu com Moisés e Elias? Moisés e Elias, eles não morreram. Elias foi arrebatado e Moisés, Deus sepultou o corpo lá. Por quê? Porque eles iam ter que aparecer, eles apareceram para Jesus lá na véspera da crucificação, eles apareceram lá, e aí eles aparecem de novo no Apocalipse como as duas testemunhas. Então, por que eles não morreram? Porque eles têm o corpo exatamente preservado para aparecer novamente, certo? Então, o que acontece? Eu acredito que os anjos estão aqui nesse ambiente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Aqui tem anjos, tá? E eu não vejo que eles estão numa outra dimensão, certo? E assim também é o que vai ser conosco, porque Jesus está falando, serão como os anjos, tá? Os anjos é que você não vai ter, anjo atravessa a porta, tá? Porque a matéria é diferente. Bom, eu já mudei tudo de assunto, mas acho que deu para explicar, tá? Então, o que ele está dizendo? Vocês vieram me pegar, mas não é assim. Há a ressurreição, e a ressurreição depois vai ser assim, tá? Bom, aí o que aconteceu aqui? Aí o legal é que ele ainda fala assim, e vocês laborais em grande erro, quer dizer, trabalha em coisa que não tem nada a ver. Aí o que acontece? Eis que chega um escriba.
isso ele está falando, primeiro ele falou para os fariseus, aí ele foi falar para os saduceus, e agora chegou um escriba. Então você fica pensando, mais uma pergunta imbecil, né? Chegou um dos escribas, e tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Por que o escriba falou isso? Ele conhecia a lei. O escriba é aquele que copiava. Então, ele era alfabetizado, ele conhecia a lei. E aí, Jesus sabia disso. Aí, Jesus respondeu. O principal ele perguntou qual é o principal de todos os mandamentos. E Jesus respondeu, o principal é, 2 pontos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento e toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, daí você vai falar, mas Jesus fez o que com os mandamentos? Se você olhar os 10 e olhar esses 2 é o resumo dos 10. Por quê? Se você amar Deus sobre todas as coisas, você não vai tomar o nome de Deus em vão. Você não vai fazer culto de adoração à imagem, tá? Entendeu? Não vai. Se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai mentir, você não vai matar, você não vai roubar. Então, esses 2 são o resumo da lei. E aí, o escriba falou, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o teu coração, todo o entendimento e toda a tua força, e amar o teu próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aquilo que o povo era acostumado a fazer de expiação dos seus pecados, com o resumo dos mandamentos, já está livre. E o escriba falou isso. E aí, olha que barato que Jesus falou para ele. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, nós vemos 3 grupos de pessoas que foram interrogar Jesus, tá? Os 2 primeiros queria pegar Jesus numa esquina para ver ele falar alguma coisa que entrasse em contradição. E o escriba, Jesus falou para ele, você está perto do reino de Deus. Porque ele entendeu. Porque o evangelho é dado para todos. Para todo aquele que ouvir. Então, mas às vezes nós temos os nossos preconceitos que já formatam a nossa mente. Então, o que acontece? O que Jesus veio para fazer? Ele veio para esclarecer. E ele sabia que esse pessoal que estava provando ele, testando ele, na verdade, eram aqueles que iam crucificar. Tá? Então, ele tinha que deixar a missão, a palavra dele, o mais explicada possível para o maior número de pessoas. Então, vocês vejam bem que do jeito que ele falou, com os saduceus e com os escribas, foi total, e com os fariseus e saduceus, foi totalmente diferente de como ele falou com o escriba, porque o escriba veio de outro jeito. Eu conheço a palavra, eu sei o que é, me explica isso. Então, Jesus falou, você está perto do reino do céu. Já pensou, gente, se eu ouvir isso do próprio Jesus? Gente, acho que é demais, né? Então, o que acontece aqui? É muito interessante a gente pegar esse estudo de hoje e saber identificar quem está perguntando. Muitas vezes, pessoas que sabem que nós estudamos a Bíblia, frequentamos igreja, fazemos orações, todo mundo sabe isso. O que acontece? Existem 3 tipos de pessoas que vão vir perguntar para você. Tem aqueles que vão vir querer fazer pegadinha com você. Vem querer perguntar se Adão tinha umbigo, entendeu? Então, mas tem gente que vem falar, olha, eu conheço, me explica isso melhor. Então, você tem que ter o discernimento para saber a quem você vai responder e a quem você não vai dar bola, né? Então, aquela história de Jesus diz, jogar pérolas aos porcos. Então, vamos ter bem isso em mente, certo? E daqui para frente, até o final do livro, nós vamos ver Jesus sendo interrogado, já se armando o cerco para a crucificação. Sem nos esquecer que ele falou lá atrás, no começo de tudo, ele falou o que ia acontecer com ele. E ele vai repetindo, você pode ver nos estudos dos capítulos anteriores, está acontecendo isso, ele vai falando e as pessoas não prestavam atenção. Então, ele vai tudo caminhando para isso. E o grande barato dessa história toda é que nós hoje temos acesso à verdade e nós temos o livre-arbítrio para escolher. Tem gente que vai ficar?
Tem. Mas tem gente, assim como eu, que quando tocar a voz da trombeta, vai levantar e falar, estou pronto, Senhor. Gente, já pensou? E nós vamos ver isso. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Então, o que eu vou fazer com isso que eu tenho? Eu vou guardar para mim? Para eu ficar bem assim, bem santa, né? Sacrossanta, super crente, né? Não, eu quero falar com as pessoas, falar do amor de Cristo, falar de defender a igreja, tabela de igreja, placa, não. Fale do amor de Cristo. Eu, por exemplo, eu pego uma pessoa, quando eu vou evangelizar, eu já quero saber qual é a igreja que tem perto da casa da pessoa. Vai lá, essa é boa. Apresenta uma com a outra, porque de repente a gente precisa congregar. A gente precisa congregar. Então, o que acontece? É uma pessoa que está chegando agora, ela precisa de alguém maduro para ir ensinando ela, né? Todos nós, assim como o bebê, Paulo fala, que ele dava leitinho e agora ele já não queria mais, queria dar alimento sólido para o povo, né? Então, quando uma pessoa chega a Cristo, ela precisa ser ensinada. Vai meter o pé pelas mãos? Vai. Aí você lembra que você também meteu o pé pelas mãos. Nós também metemos a pata. Nós também já fizemos coisas horríveis. E não vamos falar que é só do passado, não. Porque até hoje, eu olho para trás ontem e vejo, puxa, eu podia ter feito diferente ontem. Né? Antes olha o que eu fiz. Então, o grande barato é você ter essa consciência que nós estamos nos transformando. Então, não existe pecadômetro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não existe um pecado maior do que o outro. O meu pecado é tão grave quanto o outro. Então, nós estamos no mesmo barco e, assim, precisando da misericórdia de Deus. Então, vamos pegar, ainda mais agora que nós somos, eu creio, nós somos nos últimos dias, né? Vamos pegar a ordem de Jesus que ele deu lá em Mateus 28, o que ele falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, fazendo discípulos. Então, eu pergunto para você agora, para você não me responder. Você está discipulando alguém? Jesus mandou você discipular alguém. Ai, mas eu não sei, eu não conheço a Bíblia. Fala o que Jesus fez por você. Às vezes é isso que a pessoa precisa ouvir. O que Jesus, em vez de um discurso, ela precisa ouvir um exemplo, um testemunho. Aconteceu isso na minha vida. Antes eu era assim, agora eu não sou mais. Então, não vamos perder tempo, porque já a trombeta vai tocar e nós queremos ver quantas pessoas você vai chegar lá no céu e vai mostrar quantas. Olha, mestre, eu não trouxe ninguém. Guardei só para mim. Corre risco, deve fazer assim, vai pra lá. Então, não, eu quero levar um monte de gente na minha mão, tá bom? Então, meninas, que esse seja um desafio para nós hoje. Identificar quais as pessoas que nos cercam. Se são os saduceus, que não acreditam em nada, se são os fariseus, que querem pegar a gente, né, na esquina, ou se é um escriba que está querendo aprender. E o outro ensino de hoje é o quê? Sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem que respeitar as leis do seu país, você tem que respeitar a sua autoridade. Nenhuma pessoa, ele pode ser autoridade se ele não aprendeu a se submeter a uma autoridade, tá? Então, você pode ver até na Bíblia. Josué, ele foi servo de Moisés para poder ter capacidade para levar o povo a entrar na Terra Prometida. Todo líder teve que ser liderado um dia. Então, pergunta para você mesmo, quem é o seu líder hoje e quem você está ensinando? Quanta coisa para uma semana, hein? Acho que nem vai dar tempo, precisa de uma semana mais longa para administrar tudo isso, né? Então, beijo longo para vocês e pegue esses desafios e vamos estudar. E semana que vem nós temos mais, tá bom? Beijo para vocês!